Olá, bom dia, queridos. Sejam bem-vindos ao devocional Café com Pão da Vida. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. E na nossa leitura hoje vamos estar lendo o capítulo 4. Amém, queridos? Eu sugiro a vocês, o intuito desse canal é que vocês possam estar acordando um pouquinho mais cedo, dando seus primeiros minutos do dia ao Senhor com uma leitura da palavra e com uma oração. Amém, queridos? Então vamos lá? Versículo 1. Vamos começar. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Bebe uma aguinha aqui, queridos. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Amém, queridos? Então, Jesus ele tinha sido lá batizado, por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele, e aí ele foi, retornou do Rio do Jordão e foi para o deserto, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele ficou lá por 40 dias, sem comer, fazendo jejum. E a um certo tempo, no final, ali no período do período, ele ficou com muita fome, ficou faminto. Então o inimigo se aproveitou dessa fragilidade de Jesus, onde ele estava muito faminto, para tentá-lo. E onde foi que ele tentou aqui Jesus? Ele tentou na identidade de Jesus. Ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, assim, falou assim: se você é realmente o Filho de Deus, por que você não faz essas pedras se transformarem em pão? Então o inimigo ele foi na identidade de Jesus, questionando se ele era mesmo o Filho de Deus. Porém, Jesus contestou para ele: está escrito que nem só de pão viverá o homem, o ser humano. O que Jesus estava dizendo aqui? Que ele estava em jejum, ele estava buscando ao Senhor em jejum, e que a gente não vive só de pão, de comida, que nosso espírito também precisa de alimento. Então, queridos, um dos intuitos aqui desse canal, desse devocional, é realmente isso. A gente tem que nos alimentar, tomar o nosso café da manhã. O café da manhã é uma das refeições mais importantes que os estudiosos dizem. E nós devemos cuidar do nosso corpo, nos exercitar, mas nós precisamos cuidar da nossa alma. E quem alimenta, o nosso espírito, a nossa alma, é a palavra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus, é Deus, com a gente buscando, ao Senhor, nos alimentando todos os dias para a gente estar fortalecidos, através da palavra do Senhor. E por isso Jesus, disse aqui: não só de pão viverá o homem. Então nós não podemos viver só do alimento físico. É importante? Sim, nós estamos vivendo nesse corpo, mas é essencial que nós também possamos estar nos alimentando da palavra do Senhor. E se vocês puderem, em jejum, eu sugiro aqui a vocês. Não é uma doutrina, nenhum dogma, mas assim, por exemplo, eu estou fazendo agora esse vídeo em jejum. Eu gosto, de estar em jejum, buscando a palavra do Senhor e compartilhando aqui com vocês. Amém, queridos? Então vamos prosseguir com o texto. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e eu tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrando me adorares, tudo será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás somente, a Ele darás culto. Aleluia! Então o inimigo foi tentando Jesus aqui na ganância, Aqui eu posso te dar todos os reinos, tudo que eles podem te oferecer, porque na queda de Adão, e Eva, Satanás ele tomou, essa autoridade sobre a terra. A palavra do Senhor diz que a terra já é do maligno, então o Satanás é o Deus da terra,
Mas aí ele vem tentando Jesus com isso e Jesus retrucou com a palavra que ele vai adorar somente ao Senhor. Não importa quantos deuses tem no mundo, nós devemos, queridos, adorar somente ao nosso Deus. Nós devemos tomar cuidado com Deus, adoração a outros deuses, a pessoas, a coisas, queridos. Nós devemos adorar somente ao Senhor, para que nós não venhamos cair na tentação, né? Tentados nós sempre seremos, mas nós temos que ficar ligados, né? E não cair na tentação de colocar coisas e pessoas no lugar do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda adoração. Amém? E em seguida o diabo levou Jesus para Jerusalém e colocou sobre uma parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos teus anjos ordenarás a teu respeito, para que te protejam. Eles te sustentarão para que sobre suas mãos, para que não bata com os seus pés contra a pedra. Repreendeu-lhe Jesus. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Satanás, ele pegou mais pesado ainda agora na tentação. Ele tentou Jesus no poder. Aqui, ó. Você é o Filho de Deus, a palavra de Deus está dizendo que você tem o poder de se jogar aqui e ordenar para que os seus anjos te segurem pelas mãos, para que os teus pés não batam contra a pedra. Então, olha só que abusado, ele usou a própria palavra para tentar Jesus. Olha, isso aqui está escrito, você pode fazer isso, isso e isso. Só que Jesus repreendeu ele e falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque Deus criou Satanás. E ele queria que Jesus fizesse isso. Jesus tentasse contra Deus e falasse assim, eu vou me jogar aqui para provar que eu posso isso, que eu posso fazer aquilo. Então Jesus, firmado na palavra, repreendeu Satanás e ele não caiu na tentação de Satanás nessa questão do poder. É o que eu percebo aqui. Amém, queridos? E assim, tendo concluído todo o tipo de tentação, o diabo se afastou dele até o tempo oportuno. Então, queridos, Jesus, a palavra do Senhor diz que ele foi tentado em tudo. Satanás ficou ali no deserto tentando ele, mas se afastou para voltar no tempo oportuno. Então, isso quer dizer que ele não deixou de ficar tentando Jesus, assim como ele não deixa de nos tentar. Mas nós temos que estar sempre atentos. Amém? Querida, se vocês ouvirem um barulhinho no fundo, é uma gatinha, minha gatinha da minha filha tá dormindo aqui, às vezes ela se espreguiça, ela faz um barulhinho, tá bom? Então vamos continuar. Jesus volta pleno do Espírito. Então Jesus retornou a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestação de grande apreciação. Amém? E aqui diz, Jesus é rejeitado pelos seus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado conforme seu costume. No sábado, entrou na sinagoga. Posicionando-se em pé para fazer a leitura, foi entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade dos oprimidos e a promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. E todos exclamavam maravilhas sobre ele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? No entanto, Jesus replicou: Com toda certeza, citais a mim o conhecido provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que
soubemos que fizeste em Cafarnaum. E continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias, não mandando a nenhuma delas, somente uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se expulsaram a Jesus da cidade, levando até o topo da colina sobre o qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Aleluia! Então, queridos, Jesus ele foi na sinagoga, conforme ele fazia de costume, para ler ali as escrituras, e quando ele abriu o rolo, ele se viu, queridos, ali na escritura, né? E ele falou, se cumpriu, né? Tudo aquilo que está escrito, ele se identificou ali, e que nós possamos acontecer isso conosco, né, queridos? Que nós possamos nos ver nas escrituras, a gente olhar e perceber, nossa, isso está se cumprindo na minha vida, nas nossas vidas, eu estou operando milagres através do nome de Jesus, eu estou prosperando pelo sacrifício de Jesus, onde ele levou toda a escassez, toda a miséria. Eu creio, queridos, em nós olhando para as escrituras e nos vendo nas escrituras e se cumprindo tudo aquilo que o Senhor, né, tem para as nossas vidas como promessa. Amém, queridos? Glória a Deus. E logo seguindo o texto, ele vê que as pessoas começaram a questionar, eles ficaram admirados com o poder, com a forma que ele estava falando, com a graça, né, que estava saindo dos lábios dele, mas eles começaram a questionar, nossa, não é o filho de José? Então pode acontecer isso conosco, queridos, de nós estarmos fazendo algo que o Senhor nos chamou para fazer, operando as coisas que o Senhor deseja, os propósitos, e alguém que está perto de nós falar, ué, mas essa não é a filha de Cicrano? Esse não é o filho de Cicrano? E questionar realmente, porque nós temos um passado, né? Ainda mais pessoas que não nasceram no Evangelho, pessoas que vieram do mundo, as pessoas podem questionar, mas ela era do mundo, ela fazia isso, ela bebia, ela dançava, ela fazia outras coisas, ele xingava palavrão, ele bebia, ele batia na esposa, tantas coisas, queridos, as pessoas podem se levantar, principalmente os nossos, né, os próximos, quando verem uma mudança em nós. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, e sim continuar, né, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, assim como Jesus continuou fazendo, andando no poder, fazendo milagres e cumpriu o propósito dele até a morte de cruz. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. O poder da palavra de Jesus. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no outro sábado começou a ensinar o povo, e todos ficaram deslumbrados com seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade. Aleluia! Entre mentes, na sinagoga havia um homem possesso de demônio, ou seja, um espírito imundo que berrou com toda a força. Que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando, fica quieto e sai deste homem. Imediatamente o demônio jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas e diziam umas às outras, que palavra é esta? Pois até aos espíritos demoníacos ele dá ordem, com autoridade e com poder eles se vão. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por todas as regiões e vizinhanças.
Então, queridos, Jesus começou ali a demonstrar, né? Ele cheio do poder, cheio do Espírito Santo, depois lá de 40 dias ali, jejuando, orando ao Senhor, ele começou, né, a operar, né, no poder. E continuando aqui, o poder de Jesus sobre o mal, sobre todo o mal. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que a ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, e no mesmo instante a deixou, e ela rapidamente se levantou para servi-los. Então Jesus começou aqui a operar sobre todo o mal, né, sobre toda a doença. Ele simplesmente, né, deu uma palavra, repreendeu ali aquela enfermidade, aquela doença, e ela rapidamente, né, saiu daquela mulher. Amém? Glória a Deus. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos que tinham diversos tipos de doença e eles o curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, várias pessoas saíam, demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, os repreendiam e não permitiam que se expressassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus, que era um Cristo. Então, Jesus começou, as pessoas começaram a trazer, né, pessoas endemoniadas, doentes, e Jesus começou, né, ali a repreender, os inimigos, os demônios saíam, né, de todas as pessoas que estavam ali. Glória a Deus, aleluia. E ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário, do outro lado. As multidões o procuravam e assim que conseguiram chegar ao local onde ele estava, suplicavam para que eles não o deixassem. Contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas na Palestina. Aleluia! Então, queridos, aqui diz que ao arraiar, Jesus foi para um lugar solitário, né? Jesus, ele necessitava, né, dessa solitude com o Senhor, né? De estar com o Pai dele, de estar se fortalecendo com o Senhor. E todos nós precisamos desse momento, amém, queridos? É lícito, é bíblico, né? Nós congregarmos, estarmos na igreja, estarmos cultuando ao Senhor com os nossos irmãos. O Senhor nos chama, né? Assim como Jesus foi enviado aqui a estar pregando, a estar ministrando a palavra do Senhor. Mas, contudo, nós precisamos de um tempo de oração, de um tempo de solitude a sós. Somente nós e o Senhor, eu e o Senhor, você e o Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos disso, desse momento com o Pai, para o Pai estar nos direcionando, para nós estarmos ouvindo a voz do Espírito Santo, a voz de Deus através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém, queridos? É necessário esse tempo, que nós venhamos estar sempre separando esse tempo no momento. O ideal é que seja de manhã, né, ao amanhecer, assim como Jesus fazia. Mas para aqueles que não têm tempo hábil ou trabalham nesse horário, tem que acordar muito cedo. Separem um outro horário do dia, queridos. Pode ser antes de dormir, pode ser na hora do almoço. Separe um momento para estar em comunhão com o Senhor. Amém, queridos? E é isso. Vamos terminar a nossa leitura de hoje, porque já se prolongou, né? E eu vou estar fazendo uma oração para finalizar o nosso devocional de hoje. Amém, queridos? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por tantos ensinamentos, Senhor. O Senhor nos traz através da vida de Jesus, através da sua palavra, Senhor. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é o teu Filho amado, Jesus é o Verbo que se fez carne, Senhor. Jesus é o pão da vida, Senhor. E que Jesus sempre seja, Pai, o nosso parâmetro, a nossa referência para tudo que nós formos fazer, Senhor.
Obrigado, Senhor, que nós venhamos cumprir o nosso chamado, assim como Jesus foi enviado, Senhor. Aqui no final eu quase me emocionei quando as pessoas queriam que Jesus estivesse perto deles ali o tempo todo. Mas ele necessitava, Pai, ir para outras cidades e pregar e levar a tua palavra, Senhor. E que nós não venhamos ficar apegados, Pai, às pessoas, às coisas, Senhor, mas que nós venhamos somente a obedecer ao Senhor, aonde o Senhor nos enviar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, envia-nos aonde o Senhor desejar, Pai. Assim eu rogo, te peço, não só para a minha vida, mas para a vida dos irmãos que vão estar ouvindo este áudio, Senhor. Em qualquer momento, em qualquer tempo, a tua palavra e a tua oração é atemporal. O teu Espírito Santo e a tua unção pode alcançar pessoas em qualquer tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar compartilhando com os meus irmãos aqui a tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Que nós tenhamos um dia abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.